São 10 horas. Rádio Cruzeiro. Dizia-lhe eu que são 10 horas no continente português e na região autónoma da Madeira, menos uma, 9, portanto, nos Açores. Começa aqui mais uma edição de Espaço Entrevista na Rádio Cruzeiro, a rádio que mostra Odivelas ao mundo. Departamento de Informação da Rádio Cruzeiro apresenta Espaço Entrevista com Luís Felipe Silva. Coitado de ti, estás doente, és maltratado. Qual será o teu fim? És cada vez mais desprezado. O teu povo está tão mal, quase sem força para viver. Este caminho é fatal. Há quem não tenha o que comer. Tenho orgulho de ser português. Sinto o calor do nosso fado, o suar de uma guitarra que por nós é tão amado. Cantem comigo em português. Parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país, por ele temos de batalhar. Cantem comigo em português. Parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país, por ele temos de batalhar. Parados não podemos ficar. Portugal é o nosso país, por ele temos de batalhar. Portugal é o nosso país. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Espaço Entrevista. Para este sábado vamos abrir aqui uma janela de conversa com o terceiro candidato oficialmente conhecido à Câmara Municipal de Odivelas. Concorre pelo Partido Nacional Renovador. Chama-se Bruno Rebelo. Para o início da nossa conversa, porquê aquela escolha musical? Para já, pela mensagem que transmite. O título Portugal é o nosso país e por ele temos que batalhar. E isso nós fazemos. Todos os dias dar o nosso melhor para defender Portugal, os nossos valores, a nossa identidade acima de tudo e o que é nosso. O nosso país, a nossa família. Uhum. Muito bem. E razões desta candidatura? É a primeira vez que o Partido Nacional Renovador concorre ao município de Odivelas e vai concorrer em 4 frentes: Câmara Municipal, Assembleia Municipal, também para a Junta da União de Freguesias da Ramada e Canessas e ainda para a Junta de Freguesia de Odivelas. As razões deste pontapé de saída autárquico, digamos assim? Para já, somos um partido ainda pequeno, recente, estamos a crescer. Isto é uma candidatura, acima de tudo, de cidadania. Uhum. Que apresentamos uma mensagem diferenciadora, renovadora, do sistema que rege o nosso país e, neste caso, a autarquia. Não somos
contra tudo, somos contra aquilo que está mal. O que é positivo, vamos continuar, vamos envolver, se está a funcionar, há que continuar a utilizá-lo. Tudo que para nós está errado, acima de tudo, critérios, valores, vamos renovar, utilizando a nossa mensagem e o rumo que nós defendemos. Mesmo assim, estas 4 candidaturas autárquicas no município de Odivelas revelam, para já, um crescimento significativo do Partido Nacional Renovador em Odivelas. A nossa mensagem, apesar de estarmos limitados na nossa divulgação de ideias, nas nossas propostas, pela comunicação geral a nível nacional, a nível local, felizmente as coisas são um pouco diferentes e temos a agradecer à Rádio Cruzeiro de nos ter dado a oportunidade de transmitir a nossa mensagem. É um crescimento faseado, com passos pequenos mas firmes, não fazer por fazer. Nós estamos a crescer quer como partido, como pessoas, e estamos a dar passos. Estamos a tentar transmitir e chegar cada vez mais longe. Houve esta oportunidade. O nosso trabalho, não muito divulgado, mas tem estado a ser feito ao longo dos últimos 4, 5 anos em Odivelas, é a altura de dar uma cara a essas ideias, a essas propostas. Muito bem, pegando até naquilo que acabou de ser dito, aqui na Rádio Cruzeiro estamos sempre disponíveis para mostrar ideias. A partir daí, quem as ouve decidirá o que deve pensar ou não sobre elas. É assim que deve ser a informação local. O facto de se sentirem, digamos que, de certa forma, postos de lado pela comunicação social nacional, deve-se a algo bem especial? É algum preconceito? Sim, há uma visão muito negativa em relação ao nacionalismo em geral. O sistema bloqueia a nossa mensagem. A função da comunicação social é transmitir a mensagem. O que acontece hoje em dia é que nós temos ideias, temos propostas, o nosso partido tem que ser tratado como qualquer outro. O PNR tem que ser uma ideia, tem que ser transmitida. A partir daí cabe ao leitor ou ao ouvinte tirar as suas ilações e concordar ou não. Agora, o que acontece no geral é que nós apresentamos ideias, fazemos ações e o que passa na comunicação nacional é zero. E isso é censura. Isso não pode acontecer. Se as pessoas, mais ou menos pessoas, concordam, defendem ou não, isso parte da população. Mas isso está errado. A nossa mensagem tem que ser divulgada. No entanto, a nossa mensagem, por ser diferenciadora no sistema atual, sentimos que refletimos os anseios, o pensamento, aquilo que as pessoas querem, no geral, para elas e para o país. Infelizmente, a nossa mensagem não passa nos meios de comunicação nacionais e, por isso, talvez o nosso crescimento seja mais faseado, seja menor do que acontece, por exemplo, noutros países, de outros partidos nacionalistas. Temos que passar a nossa mensagem. A França será um Exatamente, exemplo a Frente concreto. Nacional é o exemplo mais claro. A Frente Nacional tem cerca de 30 anos, há coisa de meia dúzia de anos é que começou a ter um pouco mais de voz. Porquê? Porque toda a mensagem que a Frente Nacional transmitia não é xenófoba. Não é, há esse preconceito de nacionalismo é xenófobo. Não, o nacionalismo é praticamente antirracista, porque nós não diferenciamos, não combatemos os outros povos, as outras identidades. É o contrário. Defendemos a nossa identidade, a nossa cultura, os nossos valores, a nossa língua, primeiro. Primeiro nós, depois os outros. Nós não somos contra os outros, defendemos o que é nosso primeiro. É fácil, é confortável fazer isso num concelho onde a diversidade cultural e até religiosa é bem patente, bem vincada. É uma mensagem, lá está, diferenciadora. Odivelas, como toda a zona limítrofe de Lisboa, são concelhos bastante multiculturais. Nós não somos contra a vinda de outras pessoas, de outros povos. Agora, quem vem para Portugal, primeiro tem que se integrar. Tem que, acima de tudo, respeitar a comunidade que os recebe, a comunidade que os aceita, e tem que ser participativos e participarem positivamente. Nós não somos contra a vinda de imigrantes, sejam de origem política, cultural, religiosa, linguística, que for. Podem vir,
Vêm como qualquer imigrante. São recebidos, trabalham, descontam, têm que se inserir na comunidade que os recebe de braços abertos. Agora, pessoas que vêm para viver da proteção do Estado Social, que perturbam a comunidade onde estão inseridos, que não se dão por integrar e gostam de viver à parte, se calhar temos que rever essas políticas de portas abertas. Não é tal como nós, na nossa casa, temos a nossa porta fechada e deixamos entrar quem nós queremos, assim tem que acontecer com o país. Por isso defendemos fronteiras fechadas e não deixar entrar todos os que querem vir. Manifestamente contra o que determina o Acordo de Schengen. Exatamente. Nós sempre fomos contra esta União Europeia, contra esta moeda única. Defendemos, lá está, a nossa identidade. Não podemos ter uma política de portas abertas que todos, por bem ou por mal, podem circular livremente. Tem que haver fronteiras, tem que haver controle de quem entra e de quem sai. E só assim podemos estar em segurança. E a segurança é o bem primordial de qualquer cidadão. E viver em respeito mútuo. Exatamente. Cidadãos que vêm para outro país, que vêm perturbar a ordem pública, que não se integram, mas não fazem por se integrar, não podem ser bem-vindos. Muito bem, Bruno Rebelo, vamos virar a agulha para Odivelas, para o município de Odivelas. O Bruno Rebelo é candidato pelo Partido Nacional Renovador e no comunicado que enviaram à Rádio Cruzeiro e também, naturalmente, suponho eu, aos outros órgãos de informação local, entre as principais propostas da campanha Renovar Odivelas, a campanha do Partido Nacional Renovador, trata-se, entre elas está a ideia de pedir ao Tribunal de Contas uma auditoria às contas da Câmara, de certa forma, porque acrescenta o PNR, Bruno Pereira, se recusam a pagar dívidas e contratos dúbios e inúteis. Exatamente. Ora, estamos a falar concretamente de quê? Assim, que para quem segue com regularidade, como é o meu caso, as Assembleias Municipais, são várias vezes as situações que ambos, aliás, todos os partidos que têm assento na Assembleia Municipal, contestam, primeiro, a falta de comunicação da Câmara Municipal de Odivelas, nomeadamente em alguns contratos que são feitos com prestadores de serviços, como é o caso da concessão da manutenção de espaços verdes e da higiene urbana a algumas empresas privadas em algumas zonas de Odivelas, como é o caso, por exemplo, da Arroja, e são várias as vezes que as contas não batem certo. Infelizmente, há alguma dificuldade em obter determinadas informações, nomeadamente económicas, por parte da Câmara Municipal. Eu pedi, por exemplo, o orçamento para o próximo ano e demoraram-me 28 dias a enviar para poder analisar. A próprios membros da Assembleia Municipal, se eles que têm melhor acesso a esses dados contestam muitas escolhas que a Câmara Municipal faz, nomeadamente estudos que são feitos não se sabe bem para quê, onde se gastam milhares de euros todos os anos. Dados concretos, específicos, não temos, apenas apresentamos aquilo que quem está dentro da Assembleia Municipal contesta. Então, se eles próprios, que têm acesso à informação, não conseguem perceber o porquê da Câmara gastar milhares de euros em determinados contratos, então vamos auditar. Todos os contratos que realmente são válidos e produtivos e justificados, com certeza. Todos os outros contratos que serão dúbios e com fins que mais não serão do que ocupação ou E depois há outras questões sobre este assunto que eu gostaria de saber se estarão aqui incluídas nesta intenção. Refiro-me, por exemplo, à ideia de privatização da distribuição de água canalizada e da recolha de resíduos urbanos, depois há a criação dos CIMAR, mas já tinha sido aberto o concurso e houve uma indemnização a pagar. É destas coisas que estamos a falar também? Exatamente. Aliás, desde a primeira hora sempre fomos, quer em Odivelas, quer em todos os concelhos de Portugal, contra a privatização da água. A água é um bem essencial
dos cidadãos e do Estado. Empresas e serviços estratégicos não podem ser concessionados a privados. Não podem. Isso é abrir portas a acontecer como, por exemplo, acontece em casos específicos que eu conheço, como é o caso da Indáqua, na zona do Grande Porto, em que o preço do metro cúbico mais que quadruplica. Isso não pode ser. Há bens que são essenciais, como é o caso da água e da eletricidade, entre outros, que nunca podem ser da mão do público. Inclui-se aqui também, eventualmente, a intenção de entregar à gestão privada, não é intenção, já está concretizada, inclusivamente, entregar à gestão privada a gestão da malaposta. Exato. Aliás, um dos nossos valores, como referi no início da entrevista, é a cultura e a identidade. A cultura é uma aposta que não é uma aposta económica de retorno. É um investimento para o futuro. Tal como a água, a cultura não pode ser concessionada a privados. Devem existir, sim, as duas coisas. Deve existir o serviço público cultural, como é o caso da Malaposta. Se houver outras entidades que promovam a cultura, claro, devem disponibilizar à população cultura, sim, mas nunca pode sair da mão do privado. Muito bem. Bruno Rebelo, vamos continuar a falar de Odivelas. Há aqui outras questões que vamos naturalmente rever ao longo desta nossa conversa. No que diz respeito à saúde, quais são as propostas do PNR para a área da saúde? Temos um centro de saúde várias vezes prometido, ainda não construído. Esperemos que seja agora desta feita. Temos uma situação complicada na Pontinha, com um centro de saúde partilhado com a freguesia de Carnide e uma extensão na Urmeira que funciona muito mal. E temos também uma emblemática unidade psiquiátrica que funciona no bairro Alai, num prédio de habitação. Tem sido uma referência em termos de saúde psiquiátrica, mas precisava naturalmente de outras instalações e cuja existência já foi posta em causa até com a inauguração do Hospital Beatriz Ângelo. Só continua a funcionar porque conseguem fazer mais, quer em qualidade, quer em quantidade, naquele prédio de habitação que o próprio Hospital Beatriz Ângelo. A saúde é aqui um mar de problemas também no município de Odivelas. Em relação à área da saúde, isso não passa diretamente pela Câmara Municipal. O que é que a Câmara Municipal pode fazer? A pressão junto de quem direito. Exatamente. Poderá apresentar a pressão, acima de tudo, a solução. A área da saúde cabe ao Ministério da Saúde gerir. Nós podemos ajudar, dando soluções e criando pressão. Por exemplo, disponibilizando espaço. A Câmara tem inúmeros edifícios que poderiam ser convertidos ou reconvertidos numa unidade de saúde familiar, por exemplo. E tem até o espaço para o centro de saúde já cedido há uma série de anos, no cimo da Avenida Abreu Lopes. Exatamente. Falta aqui algo no campo da pressão? Falta bastante pressão mais ativa. Criar, para já, uma mais interligação próprio com os municípios, em conjunto fazer pressão ao Estado Central. Se o problema é financiar a construção, a Câmara deveria, defendemos nós, ceder o espaço, se necessário. Tudo o resto depende do Ministério da Saúde. Agora, o espaço, tudo o que a Câmara Municipal puder, em nível físico, conceder e ajudar para a solução do problema, é aquilo que fará. Podemos concessionar, em vez do centro de saúde no bairro do Alaio, podemos disponibilizar espaços pertencentes à Câmara para funcionar o centro de saúde, quer do centro de saúde de Odivelas, quer a unidade de saúde psiquiátrica. Quer inclusivamente até o centro de saúde de Olival Basto, cuja desistência parece ser já assumida por todos. Em relação à educação também não diz particularmente respeito à Câmara Municipal, pelo menos a partir do segundo ciclo, primeiro ciclo, sim.
Ou seja, o ensino secundário é uma responsabilidade do Ministério, até aí as escolas são geridas pela Câmara Municipal, que estão num estado lastimável e precisam de grandes investimentos. Onde é que se pode ir conseguir arranjar dinheiro para esse investimento? Em relação à educação, propomos logo a início ser gratuito nas escolas do concelho. O nosso grande investimento é a educação. É investir naqueles que serão os futuros cidadãos de Portugal, criando condições para eles estudarem, porque é incompatível estarem a estudar em escolas onde chove lá dentro e tem uma apresentação lixada. Como, por exemplo, o caso da Escola dos Pombais. Também apostamos bastante na segurança, que, como disse inicialmente, é o maior direito que o cidadão tem. Temos que apostar na manutenção dos espaços. Esse dinheiro pode ser obtido, por exemplo, com parcerias com a sociedade local. Por exemplo, parcerias, até acredito, com a Associação de Pais, fazer pequenos investimentos da parte da Câmara e toda a comunidade escolar participar na manutenção e na renovação dos espaços. Como, por exemplo, o caso da Escola dos Pombais, em que tem áreas, a maior parte da área escolar, com caniçais, onde tudo se passa ali dentro. Onde há assaltos, onde praticam atos de Como é que vocês têm visto estes recentes episódios de violência em algumas escolas do concelho? Muito mal. Muito mal, e a aposta na segurança tem que ser a aposta principal. A nossa prioridade é segurança, segurança, segurança. As pessoas têm que ter a liberdade e sentirem-se seguras onde quer que vão. Não podem deixar de ir aqui ou ali, a esta hora ou a determinada zona, porque não estão seguras. E as nossas crianças têm que estar seguras no seu espaço. A nossa aposta em termos de segurança, que depende sempre do Ministério da Administração Interna, no caso da PSP, de Defesa, no caso da GNR, tem que criar, mais uma vez, pressão. Poderão sempre dizer que, como alguns estudos em que Odivelas é um dos concelhos mais seguros do país. As estatísticas dizem isso, e a realidade. As estatísticas dizem as queixas que são apresentadas. As maiorias das pessoas não apresentam queixa. Não apresentam queixa porque conhecem os delinquentes. Moram na mesma rua. Não acreditam no sistema de justiça. Um sistema de justiça em que um jovem ou um adulto comete um crime e antes da polícia preencher o relatório já está cá fora, crianças que são agredidas, como é o caso da Escola dos Pombais, por um menor de idade que anda armado com armas brancas, com armas de fogo, não lhe acontece nada, o comum cidadão o que é que vai fazer? Mudar a criança de escola, que é o que muitos pais fazem. Porque a segurança está primeiro e preferem pagar e fazer o sacrifício e pôr um filho numa escola particular, onde sabe que vai estar em segurança, do que na escola pública onde tudo é permitido. Não há aqui também alguma demissão dos responsáveis escolares? Vem isto a propósito da agressão ocorrida na Escola Agrícola e Profissional de Dom Dinis, em que, por o que ocorreu do lado de fora do portão, a escola demite-se de qualquer intervenção, mesmo sendo os agressores alunos daquela escola. É o problema que falamos. Não há consequências. Os jovens, porque são jovens, porque a nossa justiça é fraca. Os nossos tribunais não penalizam, não têm mão forte e pesada sobre estas situações, então há o clima de que tudo é permitido. A comunidade, não só escolar, mas civil, tem que ser mais proativa. Tem que se integrar, não pode... Todos nós somos uma comunidade, todos temos que ir entre ajudar. Não é porque o vizinho está a ter um problema que nós vamos virar as costas. Temos que ser unidos, é uma questão de valores. Somos a nação, o Estado, a sociedade, é uma família, em ponto grande e em ponto pequeno. Todos temos que nos interajudar, temos que contribuir para o bem-estar uns dos outros. E a comunidade escolar, nomeadamente os seus dirigentes, não se podem abster disso. Tudo o que acontece, quer na escola, quer nas imediações da escola, deve ser responsabilidade dos mesmos. Não direta, mas participativa. Não podem estar algo a acontecer à frente de uma escola e virar as costas. Os mesmos alunos têm que ter consequências internas.
Muito bem, até para que sejam responsabilizados e percebam que aquelas atitudes não são de todo louváveis. Uma das questões que o Partido Nacional Renovador coloca também como objetivo para esta campanha eleitoral é alertar para a necessidade de ter que se bloquear o lobby de betão na cidade. Isto é, incrementando, digamos, políticas de criação de áreas verdes. Mas há também, se calhar, que incentivar a recuperação do parque habitacional. Exatamente. Renovar Odivelas é isso mesmo. Devemos apostar não no lobby do betão, que é criar prédios à torta e à direito, bairros à torta e à direito, simplesmente por criar, porque dali vão haver mais fogos onde vão ser cobrados mais IMI. Não, temos que renovar o parque habitacional. Não faz sentido. Temos o centro da cidade e de muitos bairros de Odivelas a cair aos pedaços e continuamos a fazer mais prédios. Não faz sentido. A maioria deles estão vazios. Combatemos isso, por exemplo, aumentar taxativamente o IMI a habitações que estejam fechadas. Ou são feitos para ser vendidos, se estão fechados. Portanto, em termos de IMI, se bem percebi, pretendem promover a criação de uma taxa que agrave o custo do IMI, das habitações devolutas. Que estejam fechadas, ou seja, habitações novas que não são vendidas, mas também não são arrendadas. Ou seja, os grandes empreendedores de habitações que têm feito urbanizações à torta e à direito no Concelho de Odivelas, se fazem prédios e habitações para estarem fechados à espera da especulação imobiliária, então vão pagar por isso. Devemos apostar, sim, na renovação do parque habitacional que nós temos. E em relação às habitações no centro da cidade, também fechadas, sem estarem habitadas, porque os proprietários, infelizmente, não duram sempre e vão-nos deixando, e os filhos já têm as suas próprias habitações e vão mantendo aquilo fechado. O que contribui para uma desertificação cada vez maior do centro da cidade. Exatamente. Penso que poderemos apostar de duas maneiras. Incentivar a renovação das habitações e, por exemplo, apostar num mercado de arrendamento. Não necessariamente para venda, mas arrendar. Criar vida no centro da cidade. Em casos extremos em que as habitações constituam um perigo de derrocada ou de sejam impróprios para a habitação, a própria Câmara fazer a expropriação. O proprietário ou recupera, ou vende, ou aluga. Em um dos casos, em casos extremos, criando determinados critérios, a Câmara deveria apropriar-se do espaço, recuperá-lo e arrendá-lo. Mas apostamos mais no arrendamento do que propriamente na especulação imobiliária e nas vendas. Muito bem, se bem que, Bruno Rebelo, isso às vezes tem que ser feito de uma forma coerciva. Exatamente. E muitas vezes nem sequer resulta, como recordo-me a esse propósito e como exemplo do prédio na rua Padre João Pinto, que, enfim, teve que ser, digamos que os moradores tiveram que ser retirados e mesmo assim não têm condições para a recuperação do prédio. Se a habitação constitui um perigo, tem que, das duas uma, ou sofrer obras de remodelação completa para estar habitável, ou, em último caso, terá que ser demolido. Muito bem. Bruno Rebelo, vamos já com mais de metade da nossa conversa comprida. Temos aqui ainda uma série de temas para tratar. Por exemplo, as atividades económicas. Garante o Partido Nacional Renovador no seu comunicado que é preciso incentivar a criação de emprego e empreendedorismo em Odivelas e para os odivelenses com medidas fiscais mais justas e apelativas. Ou seja, já temos isenção de derrama, temos apoio ao empreendedorismo, particularmente através da Startin, de jovens empreendedores, através da Startin. O que é que teremos que fazer mais? Para já, esta política que tem apostado no empreendedorismo, nomeadamente jovem, em Odivelas, é positiva. Portanto, há que continuar.
defendemos também que deve haver, a nível fiscal, alguns benefícios para quem contrata pessoas que estejam no desemprego no concelho. Por exemplo, apoiando também a criação de novas empresas, e uma política que defendemos é sobretaxar as empresas não nacionais que se estabelecem no concelho. Muitas delas conseguem criar essas empresas, esses estabelecimentos, porque têm isenção de todas as taxas e todos os impostos durante um período de 5 anos por parte do Governo Nacional e, no fundo, acabam por não criar mais valias ao concelho, nem ao país. E há que sobretaxar essas empresas. A maioria delas nem sequer contrata nacionais e não tem isenção completa de todo o tipo de impostos, nomeadamente licenças. Isso não pode acontecer. Não pode haver competitividade quando não há igualdade. Se os nossos empreendedores são estrangulados em impostos cada vez que querem criar uma empresa e quase não conseguem, logo ao início, faturar o suficiente para pagar todos os impostos, quanto mais o investimento, não é justo que quem não é de cá tenha mais isenções e mais benefícios do que os nossos. Defendemos primeiro os nossos. E no que diz respeito à criação de emprego, estamos a falar de criação de emprego efetivo, não de emprego precário. Há que distinguir as coisas, ou sempre pode ir tudo para o mesmo saco. Não. Devemos apostar na... É uma questão de segurança. As pessoas não têm segurança no emprego, não conseguem investir, não conseguem se estabilizar, quer a nível familiar, quer a nível económico e social. Devemos sempre primar, a própria Câmara devia dar o exemplo, apostar no trabalho efetivo. As pessoas têm que ter segurança no local de trabalho. Não podem constituir família quando não têm segurança. Os cidadãos que constituem família, que arrendam casa ou compram casa, não conseguem fazê-lo, criar família, quando não sabem se daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, vão pô-lo da rua. Uhum. É essa insegurança que é a principal dificuldade dos jovens dos nossos dias. Sem dúvida. A maioria dos nossos jovens não consegue constituir família. É impossível. Para já porque não tem um emprego certo. O nosso Estado, em vez de incentivar a estabilidade e a família, não. É o contrário. Estabilizam e perturbam a unidade familiar. Uhum. Os jovens que se estabeleçam, por exemplo, no nosso concelho ou noutro qualquer, é impossível pagar, por exemplo, 400 euros por uma creche privada quando não têm acesso a uma creche pública. E a Câmara devia apostar nisso. Deve criar uma rede em parceria com a Segurança Social ou com IPSS, criar mais berçários, mais infantários e mais creches. Porque quem ganha o ordenado mínimo, que infelizmente grande parte da população está a trabalhar para o ordenado mínimo, não pode pagar 400 ou 300 euros por uma creche para os filhos e ganhar 500 de ordenado. Que futuro é que essas famílias têm? Alimentação, exatamente. Saúde. É por isso que muitas vezes, e estou aqui a falar com um jovem, muitas vezes ouve-se dizer em inúmeras casas do nosso município e até por esse país fora: ai filho, eu com a tua idade, eu já era chefe de família, já tinha filhos. São sonhos que são negados aos jovens de hoje. São, sem dúvida. Uma mãe, por exemplo, uma mãe solteira, vai trabalhar por 400 ou 500 ou 600 euros, pagar 300 ou 400 euros de renda de casa, água, luz, dá de comer aos filhos, creche, sempre tem que deixar os filhos em algum lado para ir trabalhar. Qual é o futuro? A falta de creches é tão mais premente num concelho que foi reconhecido como o concelho onde a taxa de natalidade é a mais elevada no país. É uma taxa de natalidade, mas os números talvez enganem um pouco, porque não são os odivelenses, não são os nacionais que estão a ter filhos. São muitas vezes pessoas que não têm rendimento certo, vamos chamar assim, que não são produtivos, que não são empregados, que têm mais filhos. Não são os cidadãos de Odivelas, não são os nacionais que têm mais filhos. Nós não conseguimos ter. Não temos condições económicas para isso. Por paradoxo que pareça, quem trabalha não tem condições para criar família.
entre horários de trabalho, deslocações, porque a maioria da população de Odivelas não trabalha em Odivelas, a maioria trabalhará em Lisboa, nos concelhos limítrofes, entre horários de trabalho, trabalhar 8 horas por dia, mais deslocações, ter onde deixar os filhos e muitas vezes pagar 300 ou 400 euros por filho, compensa se calhar uma das pessoas estar em casa, ou simplesmente não tem. Não dá. Matematicamente, economicamente, não é possível, a não ser que tenha um emprego, que tenha um rendimento superior, é muito difícil constituir família. Mesmo um casal que cada um ganhe 600 euros, entre amas, renda, creche, água, luz, calçado, vestuário, comida, todas as despesas, passes, o ordenado, e por incrível que pareça, de quem trabalha não chega. E para trabalhar, a maioria fala em Lisboa, é preciso condições de mobilidade. Os transportes em Odivelas, todos nós sabemos, não são um primor. Há dificuldades de estacionamento, ele chega a ser caótico até em alguns locais, nomeadamente junto às estações do metro. O que é que o Partido Nacional Renovador propõe em termos de mobilidade? A licença de concessão de transporte público na zona de Odivelas cessará em 2019. Nós propomos um acordo intermunicipal com os concelhos limítrofes, por exemplo, ou com a própria área metropolitana, de forma a atribuir uma licença de transporte coletivo que permitisse uma maior mobilidade intermunicipal. Mas, Bruno, isso não esbarra na dificuldade de a esmagadora maioria das empresas pertencerem todas ao mesmo grupo, o Grupo Barraqueiro? Exatamente. Mais uma razão para o transporte ser mais barato. É economicamente impensável uma pessoa que apanhe, por exemplo, o autocarro na Avenida Dom Dinis para a outra ponta da Avenida Dom Dinis pagar 2,35€. É caríssimo. Como antigamente havia tarifas zonais por zona. Exatamente. Por exemplo, concorrência, apesar de pertencer ao mesmo grupo, mas concorrente da Rodoviária de Lisboa, que faz o trajeto, por exemplo, da Póvoa de Santo Adrião para o Campo Grande por €1. Sendo o mesmo grupo, mais uma razão para os preços serem mais reduzidos. Em relação ao estacionamento, devia criar, em algumas zonas que não estão a ser utilizadas, por exemplo, no caso da Feira de Odivelas, durante a semana, a feira é só à segunda-feira, devia ser utilizado, por exemplo, para estacionamento. Isso não implicaria depois um tipo de transporte de dimensões mais reduzidas que ligasse aquele espaço às estações do metro? Reduzir tarifas. Até mesmo, por exemplo, na zona da Reboleira está a ser feito um parque de estacionamento em conjunto entre o metro e a Câmara Municipal, exatamente para proporcionar aos municípios, aos utilizadores do metro, deslocarem-se da viatura própria até à zona do metro, deixar o carro no metro e utilizar os transportes públicos. Na zona do Senhor Roubado, o estacionamento ali é caótico, completamente desorganizado. A Câmara poderia chegar a acordo para construir um maior e melhor parque de estacionamento, por exemplo, 2 andares ou subterrâneo, para mais estacionamento. A zona de Odivelas, do metro de Odivelas, igual. A zona que normalmente é utilizada para estacionamento poderia ser mais desenvolvido, investindo quer o metro, quer a Câmara, porque são os interessados. Nas outras zonas de Odivelas, lá está, a nossa proposta é reduzir tarifas. Não pode custar o mesmo preço ir, por exemplo, da Feira do Silvado, onde uma pessoa poderia deixar ali o carro, para o metro de Odivelas ser o mesmo preço do que, por exemplo, da Arroja para Odivelas. O preço é exatamente o mesmo. Muito bem. E em termos de outros meios, de outras alternativas de locomoção, ciclovias, por exemplo? Odivelas apostou muito na política do betão. Mais construção, mais habitação, lobby, especulação imobiliária, e esqueceu-se das pessoas, que é o mais importante. Principalmente o centro de Odivelas é muito difícil conseguir fazer mais e melhor. As ruas normalmente são de 2 sentidos, um para cada lado. É muito difícil criar ciclovias no centro de Odivelas, mas podemos utilizar outras zonas. Por exemplo, a ciclovia que podia ser melhor desenvolvida na zona da Escola Agrícola. Poderia, por exemplo, criar, no centro de Odivelas, na Dom Dinis, uma zona
sem trânsito, por exemplo, no centro da cidade, onde houvesse uma alternativa de circulação que fosse possível a circulação fluir, mas no centro da cidade mesmo é muito difícil. É uma zona histórica, é uma zona pequena, está muito fechada e é muito difícil no centro de Odivelas, por exemplo, criar ciclovias. Nas zonas mais periféricas poderia ser mais e melhor desenvolvido. Muito bem, Bruno Pereira, já não temos muito tempo, mas há, Rebelo, peço desculpa, Bruno Rebelo, já não temos muito tempo, mas há aqui duas questões que eu gostaria de saber a opinião do Partido Nacional Renovador. Uma, acabamos de falar na zona histórica, uma tem que ver com o património. O que é que o PNR defende, por exemplo, para o Mosteiro e para a zona histórica da cidade? Criar mais-valias. Por exemplo, o Mosteiro de Odivelas é o símbolo de Odivelas. No entanto, está fechado todo o ano. Apenas é possível fazer visitas com marcação. No Monumento Nacional, que é o Ex-Libris de Odivelas, para nós isso é impensável. Criar, por exemplo, visitas nas escolas do Concelho a visitarem o património histórico, cultural e até mesmo natural. Fazer passeios, visitas de estudo aos monumentos do Concelho e até mesmo da zona limítrofe. É uma zona bastante rica culturalmente, historicamente, em monumentos e em paisagem natural. Podemos investir na cultura, no património. Por exemplo, a Câmara quis ficar com o convento de Odivelas e bem, e agora? Os milhões de euros que ali se investiu que estão completamente ao abandono. Podemos investir, como por exemplo, recuperar que praticamente não é preciso porque ele está em ótimas condições. O Ministério da Defesa deixou num estado excelente. Utilizar, por exemplo, aquele espaço para atividades culturais, para atividades por exemplo, para exposições, para workshops, para formar. E admitem a instalação de alguns serviços municipais naquele espaço? Por exemplo, nomeadamente, um bom exemplo seria a proteção civil, os espaços sociais, aproveitar, como por exemplo, um centro de saúde, porque não? Aquele edifício está no centro da cidade, está bem servido, apesar de tudo, de transportes, está num estado de conservação excelente e todas as mais-valias podem ser aproveitadas. Por que não transformar o Mosteiro de Odivelas num novo centro de saúde? E quanto à zona histórica? Teria que ser, no futuro, uma zona pedonal? Por exemplo, incentivava bastante o comércio local, o ordenamento do estacionamento, da circulação, até porque é muito difícil circular na zona histórica. Então vamos facilitar a circulação pedonal. Fechá-la na parte central, criar condições de estacionamento e áreas onde as pessoas possam estacionar. Está bem servido a transportes públicos o centro de Odivelas, no geral. Então vamos incentivar isso. Incentiva a circulação de pessoas, o dinamismo, a união social, e, acima de tudo, o comércio local. Porque é uma zona em que temos de comércio local que cada vez está a morrer mais. Muito mais haveria para conversar, Bruno Rebelo, mas há aqui uma questão que eu gostaria de saber a vossa opinião. Tem que ver com a habitação social, é outra competência do Governo, não propriamente da Câmara Municipal. Existe um bairro na Póvoa de Santo Adrião, o bairro do Barruns, onde se sobrevive em condições deploráveis. Já lá estive, em serviço de reportagem, precisamente aqui para a Rádio Cruzeiro, vindo lá doente com a forma como se sobrevive naquele local. Recentemente, um incêndio deixou 4 pessoas desalojadas. Referimos a eles como a esse acidente, a esse incêndio, como a história de uma tragédia anunciada. É preciso intervir urgentemente no Barruns. Concordam? Concordo. Um dos direitos fundamentais da população é o direito à habitação, a viver com dignamente. E a habitação social tem que ser uma aposta, mas com retorno. Com retorno porquê? Porque a comunidade está a apoiar, está a ajudar as pessoas que não têm condições. Essas pessoas, se não têm condições de trabalhar, têm que retribuir à comunidade.
A habitação social, sim, é quem precisa, nomeadamente idosos que, por circunstâncias da vida, não foram capazes de ter a sua própria habitação ou ter condições na sua habitação, famílias que, por terem pessoas com incapacidade para o trabalho, têm de estar dependentes e cuidar delas em casa, mas também, acima de tudo, quem trabalha. Quem trabalha e perdeu, por exemplo, a habitação para os bancos ou por dívida, seja o que for, e simplesmente não tem, por exemplo, essas pessoas, qualquer apoio da Câmara. Mas, Bruno Rebelo, isto que não cheira a provocação, mas quando alojamos pessoas em bairros sociais e passamos por lá 3, 4 anos depois, muitas vezes vemos aquilo já destruído e tem que ser um município a investir outra vez. Exatamente. Esse é o grande problema. As pessoas habituaram-se há décadas para cá a ter todos os direitos, mas as pessoas não têm só direitos. Primeiro têm deveres. Cumprindo esses deveres, podem reivindicar direitos. O Estado, a Câmara, deve apoiar as pessoas que precisam. Claro que sim. As pessoas não têm condições, precisam de ser realojadas. Claro que sim. É um direito. A habitação social, com certeza, conservando. Integrando-se na comunidade que os ajuda. Integrando-se na comunidade que os recebe. Retribuindo. Não é o dar por dar. Essas pessoas poderão receber apoio, quer de habitação, quer de apoios económicos e bens alimentares, como por exemplo, mas têm que retribuir à comunidade. Nomeadamente mantendo os espaços, conservando e não transformar o bairro social nos bairros de onde querem fugir. Muito bem, Bruno Rebelo, temos ainda 2 minutos, até porque estas entrevistas vão ter rigorosamente os 45, numa condição de igualdade para todas as candidaturas. Temos agora 1 minuto e 50 para apelar ao voto e à participação nas listas do Partido Nacional Renovador. Eu apelo às pessoas ao voto, acima de tudo, contra o sistema estabelecido. A nossa mensagem é renovadora. Acima de tudo, diferenciamos nos valores, nos fundamentos. Para nós, o bem-estar da população de Portugal e dos portugueses está acima de tudo. Não é só o fazer por fazer. Não somos esquerda, não somos direita. Defendemos o que é melhor para Portugal e para os portugueses. Precisamos renovar Odivelas, renovar Portugal, renovar a cidadania. Queremos mais, queremos melhor. Queremos uma comunidade unida, que contribua para o bem-estar de todo o concelho e tudo o que é bom, continuar. Mas, acima de tudo, renovar e é um murro na mesa contra o sistema imposto. Muito bem. Bruno Rebelo, candidato à Câmara Municipal de Odivelas pelo Partido Nacional Renovador. Espaço Entrevista volta para a semana com outro convidado e com outro assunto. Departamento de Informação da Rádio